Ei, gente, tudo bem? Hoje voltei para fazer o nosso segundo vídeo, então, como combinado, serão 3 dias sobre fibroedema geloide, aquele tira dúvidas que vocês amam. Então, selecionei as dúvidas que restaram aí do primeiro post, que restaram aí do primeiro vídeo, selecionei aqui, ó, e hoje vou tirar com vocês. Expondo aí a minha opinião, a minha visão teórica, prática, a minha visão de mercado, tá bom? Já agradeço aí a participação de todos vocês. E ó, no final desse vídeo, deixe suas dúvidas para que eu faça o terceiro vídeo, tá bom? Então vamos lá. Algumas dúvidas aqui. Sobre contraindicação do vídeo anterior, que eu falei dos nutracêuticos, Dimplas, Morosil e o Caquitin, tá? Os três são da empresa Galena, vocês podem buscar isso no site da Galena e lá não tem descrito contraindicação. Mas é claro que a gente vai ter algumas contraindicações que a gente já está acostumado a contraindicar nesses casos, como gestantes, lactantes, menores de idade, algumas doenças como um câncer, uma insuficiência renal, uma trombose. Lembrando que esses nutracêuticos são indicados para pessoas saudáveis, tá? Mesmo no site deles não tendo contraindicação, indique para pessoas saudáveis. Então vamos lá. Segunda dúvida, né, foi sobre os melhores ativos. Eu respondi no primeiro vídeo, então corre lá quem ainda não viu, falando sobre cafeína, alcachofra, sal amargo, pimenta, tá tudo lá no primeiro vídeo. Bom, aqui tem uma outra pergunta falando sobre a manutenção. Depois que o paciente acaba um tratamento, se ele deve fazer a manutenção? Sim, eu sempre faço. Eu indico então de 6 a 10 sessões para iniciar, reavalio, vejo se há necessidade de continuar o tratamento. Vamos supor que esse paciente fez 10 sessões, ficou um resultado maravilhoso, eu jogo ele para manutenção e a manutenção eu gosto de fazer a cada 15 dias ou uma vez por mês. Depende muito da epigenética e dos hábitos de vida que esse paciente está levando no atual momento, tá bom? Outra pergunta foi sobre a FEG, né? O fibroedema geloide com característica inflamatória. Tem várias aí controvérsias a respeito disso. Tem literatura que fala que tem sinais inflamatórios, tem literatura que fala que não tem. A minha opinião é o seguinte, a grande maioria da celulite tem causa de aumento de tecido adiposo local, tá? O tecido adiposo, ele é um tecido endócrino. Quem nunca ouviu falar sobre isso, digita no Google, tecido adiposo endócrino. Eu até falo isso nos meus cursos. Porque vocês têm que saber que o tecido adiposo ele secreta vários hormônios, várias citocinas, e isso gera inflamação no tecido, sim. Isso gera uma desregulação hormonal, sim. Então, se a FEG ela tem uma causa de aumento de massa gorda, pode acontecer sim dela ter sinais inflamatórios no local. Então, eu concordo com a teoria, caso seja por aumento de gordura. Outra pergunta é qual o grau, né, da temperatura de uma radiofrequência que eu usaria para uma FEG. Bom, no primeiro vídeo eu expliquei vários tipos de FEG, né? Então, se a sua FEG é causada por flacidez, aí sim eu indicaria uma radiofrequência. E aí na flacidez, em torno de 40, 42 graus. Se a sua FEG ela é causada por gordura, você vai ver no vídeo anterior que eu usaria outros recursos. Se é causada por fibrose, eu usaria outros recursos. Então, se for flacidez, usaria radiofrequência 40 a 42 graus de temperatura. E aí eu já vou emendar numa outra pergunta, falando quando é a FEG fibrótica, como que eu inicio o tratamento? Bom, eu sempre inicio fazendo a desintoxicação do tecido, então eu faria aí 2, 3, 4 sessões de liposcultura engessada, vou observando esse tecido. Quando ele começa a dar um resultado, eu entro aí com ultrassom e em dermologia, tá? Então, para mim, são os 2 melhores equipamentos para fibrose. Então, eu desfibroso primeiro. E aí, tem uma outra pergunta falando assim, se a FEG ela é fibrótica e flácida, qual que eu trato primeiro? Sempre desfibroso primeiro, para depois tratar a flacidez. Então, eu faria aí
3, 4, 5 sessões de liposcultura gessada, da desintoxicação, deu um resultado bacana, entrei com ultrassom, endermo, consegui desfibrosar esse tecido, aí sim eu entraria com a radiofrequência. Tá? E aí, como eu expliquei para vocês, né, eu acredito que a FEG, a celulite, ela é causada por diversos fatores, e eu aprendi isso com um professor que eu sou apaixonada, que é o Johnny Zagni, que ele classifica como aspecto celulítico, e eu levo isso para minha vida. Então, dependendo do aspecto celulítico, eu indico determinada terapêutica. Então, uma profissional me perguntou assim, qual que é o tratamento mais impactante que você acha que deveria ser feito numa FEG, numa celulite? Para mim, assim, é do jeito que eu expliquei, desintoxica o tecido e depois entra com a eletroterapia sempre. Para mim é impactante você saber avaliar e colocar cada equipamento em seu lugar. Não adianta você ter uma FEG fibrótica e ficar fazendo eletrolipólise. Não adianta você ter uma FEG flácida e ficar fazendo manta térmica. Então você tem que colocar cada equipamento no seu lugar. No primeiro vídeo eu falei sobre isso. Uma outra pessoa colocou assim, poxa, às vezes na primeira sessão eu faço lá, dá um resultado bacana, quando ela volta depois de 2, 3 sessões o resultado não tá legal. O que aconteceu? Aconteceu a epigenética, o que já aconteceu antes dela chegar até você, o que gerou a fibrose, o que gerou a flacidez, o que gerou o edema. Então, na sua avaliação, você tem tudo ali vai estar explicando o que gerou e se ela vai cair de novo nos mesmos erros e desenvolver novamente o aspecto celulítico. Então, por que o resultado não é mantido? Provavelmente porque o cliente não está seguindo a risca e está caindo naqueles péssimos hábitos que geraram a celulite dela, tá? Isso se chama individualidade bioquímica e a gente tem que saber driblar isso daí. Outra pergunta foi sobre procedimento impactante, já falei, trata e depois volta, e sobre anticoncepcional. Então, às vezes a pessoa que já usa aí um anticoncepcional há muito tempo, ela começa a ter acúmulo de gordura por conta do estrogênio, tá? Por conta do hormônio do anticoncepcional. E esse acúmulo de gordura, ele é mais predominante na região de coxas, na região de culote, glúteo, e ali vai gerar mais edema, vai gerar mais gordura, então gera mais aspecto celulítico. Então, mesmo usando anticoncepcional, você pode ter um resultado bacana, mas se ela continua usando o anticoncepcional, aquela carga hormonal, aquilo ali pode voltar. Então, mais um motivo para fazer a manutenção. Terminou o tratamento, vai voltar a cada 15 dias ou uma vez por mês e fazer o uso do home care sem parar, para que não volte com tanta agressividade quanto foi quando você avaliou ela pela primeira vez, tá? A minha indicação, né, seria ela usar outros métodos contraceptivos no lugar do anticoncepcional hormonal, tá bom? E ficou tudo certinho, respondi todas as dúvidas, só sobrou uma sobre FEG e lipedema, qual que é a diferença. Então essa daí eu vou deixar para um próximo vídeo ou para uma explicação só sobre isso, porque tem assunto aí para falar, viu? Então deixe sua dúvida aqui embaixo, eu quero estar com vocês, fazer mais vídeo desses. Se vocês me apoiarem, a gente vai estar junto falando sobre gordura localizada, falando sobre acne, falando sobre melasma. E aí a gente vai tirando dúvidas, no que eu puder ajudar, estou à disposição. Se esse vídeo valeu para você, envia para alguma amiga. A gente tem que conscientizar a nossa área da estética, que existem alternativas e que existem opiniões que podem ser benéficas, né? Então ouvir a opinião de especialistas fazem com que a gente cresça. Então um beijão e até o próximo vídeo.